No momento em que você sente que precisa dela, você já a perdeu. Ouça isso novamente e deixe que essa verdade queime na sua mente. Você não ganha poder sobre uma mulher perseguindo-a, agradando-a ou provando o seu valor como um bobo da corte. Você ganha poder no exato segundo em que se afasta e percebe com total clareza que você não precisa dela para respirar, para viver ou para ser um homem. Você ganha poder ao saber que o seu valor não reside na atenção dela, na aprovação dela ou na validação momentânea que ela pode te oferecer. E se tudo o que te disseram sobre como conquistar mulheres fosse, na verdade, projetado para te manter fraco? E se o mundo, a mídia, os filmes e até a sua criação tivessem programado você para servir, para se submeter, para implorar e tivessem a audácia de chamar isso de amor? Este vídeo não é para os fracos de coração. Este conteúdo não é para quem busca conforto. Isto é para o homem que está cansado de ser invisível, cansado de dar mais do que recebe, cansado de performar, de pular arcos, de se sacrificar no altar de alguém que mal nota a sua existência. Este é o seu chamado para o despertar. E se você está pronto para ouvir a verdade crua, a verdade que os estoicos conheciam há milênios, quero que você assuma um compromisso agora mesmo, não comigo, mas com a sua própria alma. Se você está pronto para deixar de ser um escravo emocional, declare nos comentários: eu escolho o poder. Ela quer o homem que não precisa dela. Não o homem que manda 12 mensagens por dia perguntando como ela está, desesperado por uma migalha de atenção. Não o homem que cria arte, negócios ou músculos apenas para que ela diga parabéns. Ela quer o homem que poderia se levantar no meio de uma frase e ir embora sem olhar para trás se o respeito desaparecesse. Isso é poder. Isso é a verdadeira soberania de que falava Marco Aurélio quando dizia que a felicidade de sua vida depende da qualidade de seus pensamentos e não da aprovação de terceiros. Você foi ensinado errado. A sociedade moderna, que lucra com a sua insegurança, diz para você ser bonzinho, ser agradável, ser suave. Eles repetem o mantra venenoso: esposa feliz, vida feliz. Eles dizem para você se abrir completamente, chorar, vomitar todas as suas emoções, colocá-la em um pedestal e adorá-la como uma deusa. Mas pergunte a si mesmo, olhe para o seu passado com honestidade brutal. Isso já fez ela te amar mais? Ou será que ela se afastou no momento em que você se tornou disponível demais, suave demais, emocional demais? O poder não está no volume da sua voz, nem na intensidade do seu choro. O poder está no silêncio. O respeito não é algo que se implora. O respeito é algo que se conquista, e o amor que você tanto deseja, aquela conexão profunda e leal, só vem quando você ama a si mesmo, a sua missão e os seus princípios mais do que jamais poderia amar uma mulher. Sêneca nos alertou que não é pobre o homem que tem pouco, mas sim aquele que anseia por mais. Quando você anseia pela validação dela, você é um mendigo espiritual, não importa quanto dinheiro tenha no banco. Neste manifesto eu vou te mostrar como ganhar poder sobre qualquer dinâmica de relacionamento. Não por manipulação barata, não por força bruta ou joguinhos infantis, mas tornando-se o homem que ela não consegue evitar seguir. O homem que se torna um farol de ordem em um mundo de caos. O primeiro pilar dessa reconstrução é parar de precisar dela. Você a perde no momento em que ela sente, e as mulheres têm um radar biológico para isso, que você precisa dela mais do que ela precisa te respeitar. Isso não é apenas poesia ou teoria filosófica, isso é lei psicológica. No segundo em que suas ações começam a orbitar a aprovação dela, você encolhe aos olhos dela. Ela não precisa dizer uma palavra. Ela pode sentir no seu tom de voz, na sua postura corporal, na forma como você responde às mensagens dela em segundos, como se não tivesse nada mais importante a fazer na vida. Ela sente isso,
em como todo o seu dia se curva e se deforma ao redor das mudanças de humor dela. Você entrega o seu poder como se ele não valesse nada, e quando um homem faz isso, ele deixa de ser uma força da natureza. Ele se torna um acessório, um objeto de conforto, um cobertor emocional que ela pode guardar no armário e pegar apenas quando sente frio. Não porque ela é má, não porque as mulheres são cruéis, mas porque foi isso que você a treinou para acreditar. Uma mulher não pode amar um homem que não lidera a si mesmo. Epicteto, o grande escravo que se tornou mestre da filosofia, dizia: nenhum homem é livre se não for mestre de si mesmo. Se você a segue como um menino perdido, esperando que ela valide o seu valor, você vai lentamente corroer tudo o que ela um dia admirou em você. O que você acha que é amor? Ficar mandando mensagem o dia todo, perguntando a opinião dela sobre cada movimento, esperando ao lado do telefone, é dependência disfarçada. E dependência é a morte do desejo. Isso comunica a ela uma mensagem subconsciente terrível. Eu não tenho vida sem você. E isso não a comove. Isso não a faz sentir pena e amor. Isso a faz sentir-se presa. Ela não entrou no seu mundo para carregar você como um fardo. Ela veio porque viu fogo em você, porque a sua presença era suficiente sem tentar, porque você tinha algo maior do que ela, a missão, o caminho, a visão. E agora, tragicamente, você a transformou na sua missão. Você se tornou um sem-teto emocional, tentando viver dentro da aprovação dela. Isso não é poder. Isso é suicídio emocional. Se você quer que ela se sinta atraída por você como a gravidade atrai os corpos celestes, você deve se tornar intocável da melhor maneira possível. Não frio, não cruel, mas imovível, como uma rocha no meio do oceano que as ondas batem e recuam, mas a rocha permanece. Ela deve saber que se ela desaparecer amanhã, sua vida não desmorona. Sua vida continua, inabalável, na direção do seu propósito. É aí que vive a atração, na certeza, na direção, na calma dominância de um homem que escolhe, mas não persegue. Para parar de precisar dela, você deve reconstruir o seu mundo interior do zero. Comece retirando a sua energia dela e investindo-a em si mesmo como se a sua vida dependesse disso. Porque depende. Pare de verificar se ela viu o seu story. Pare de reler mensagens antigas procurando significados ocultos. Pare de interpretar o silêncio dela como uma emergência nacional. Cada segundo que você gasta analisando o comportamento dela é um segundo roubado do seu próprio crescimento. Um segundo que você nunca mais terá de volta. Memento mori. Lembre-se da morte. O seu tempo é limitado. Por que você o desperdiçaria tentando decifrar alguém quando poderia estar construindo o seu império? Fique obcecado, mas não com ela. Fique obcecado em se tornar tão competente, tão focado, tão emocionalmente inteligente que você entra em qualquer sala e muda a energia do ambiente sem dizer uma palavra. Acorde antes do sol. Suprima a preguiça. Empurre os seus limites físicos até que o seu corpo doa e as suas desculpas se quebrem. Pegue livros que reconfiguram o seu pensamento. Leia os estoicos. Leia estratégia, psicologia, história. Corte as distrações. Corte os homens que só fazem fofoca e as mulheres que drenam a sua energia vital. Construa a sua visão como se estivesse construindo Roma, porque é isso que você é, o imperador da sua própria alma. Rastreie os seus hábitos como se o seu futuro dependesse disso. E o mais importante, sofra voluntariamente. Discipline-se tão profundamente que a dor se torne a sua professora, não a sua inimiga. Porque o homem que sabe sentar no desconforto sem perder a si mesmo é o homem que nenhuma mulher pode quebrar. Ele é a rocha, o padrão, a estrutura que ela respeita mesmo quando discorda. Ela não vai dizer sempre, o ego dela pode impedi-la, mas ela está desesperada por esse homem.
O homem que não vacila quando ela se afasta. O homem que não persegue quando ela o testa. O homem que diz não e quer dizer exatamente isso, não para feri-la, mas porque ele não tem medo de perdê-la. Você se torna ele reclamando cada pedaço de si mesmo que você terceirizou para a atenção dela. As risadas falsas que você dá quando não está achando graça. As desculpas que você pede quando não está errado, apenas para evitar o conflito. A energia que você desperdiça se explicando para alguém que já formou uma opinião sobre você. Pegue tudo de volta. Pare de precisar dela. Comece a precisar do seu próprio respeito mais do que do afeto dela. Porque quando você faz isso, quando você muda a sua prioridade de ser amado para ser poderoso e virtuoso, ela vai sentir. Ela não vai dizer, mas o comportamento dela vai mudar. Ela vai responder mais rápido. Ela vai aparecer mais suave. Ela vai se submeter, não porque você a forçou, mas porque a sua presença a fez sentir-se segura. Isso não é sobre se tornar um homem sem coração. É sobre se tornar inteiro. É sobre entender que o verdadeiro amor não pode florescer no solo podre da insegurança. Você deve se tornar tão enraizado na sua identidade que, mesmo se o mundo inteiro virar as costas para você, você permanece de pé. Se você acorda todos os dias precisando dela para te completar, você sempre será meio homem. Mas se você se constrói tijolo por tijolo, virtude por virtude, até que a sua presença sozinha comande o silêncio, você não precisará perseguir nada. Porque tudo o que é digno perseguirá a você. É assim que você ganha poder, não segurando-a com força, mas segurando a si mesmo com disciplina. Não provando o seu valor, mas tornando-se tão valioso que não há necessidade de explicação. Não mande mensagem para ela. Mande mensagem para o seu futuro. Não espere ela ligar. Atenda ao chamado da sua missão. Não implore para ser escolhido. Escolha a si mesmo até que se torne impossível para ela não te escolher de volta. Ela não quer te resgatar. Ela quer subir ao seu lado. Ela quer se sentir inspirada quando olha para você, não sobrecarregada. E ela não pode fazer isso se você aparece como um homem que está constantemente verificando a temperatura emocional dela antes de tomar uma decisão. Pare de pisar em ovos. Comece a caminhar com propósito quando ela vê você firme na sua verdade, mesmo quando isso estremece o ambiente. É aí que ela confia em você. E se ela não confiar, se ela não gostar da sua força, deixe-a ir. Você não está aqui para convencê-la. Você está aqui para se tornar o tipo de homem que não pede licença para existir. O tipo de homem que não pede assento à mesa, ele constrói a própria mesa. Corte o ruído. Pare de seguir. Pare de olhar os stories. Pare de orbitar o mundo dela, esperando que ela note você. Desapareça na sua evolução tão profundamente que, na próxima vez que ela te vir, você esteja irreconhecível. Não por vingança, não por despeito, mas por progresso. Por se tornar a versão de si mesmo que nunca precisou da validação dela para começar. Reconfigure sua mente agora. Lembre a si mesmo diariamente. O amor dela não é o seu oxigênio. O seu propósito é aí que a masculinidade vive, na direção, em saber para onde você está indo e não precisar de ninguém para carimbar o passaporte. Torne-se o homem que lidera a sua vida tão poderosamente que ela ou sobe de nível para se juntar a você ou fica para trás por padrão. Essa é a energia que ela nunca vai esquecer. Esse é o homem em quem ela nunca vai parar de pensar. É assim que você ganha poder, não dominando-a, mas tornando-se inegável no seu caminho, na sua presença e na sua paz. O segundo grande pilar é dominar a sua mente. Ela só confia no homem que confia em si mesmo. Ela só segue aquele que caminha com direção mesmo no caos absoluto. Você não ganha o respeito dela tentando controlá-la. Você ganha dominando a guerra dentro da sua própria mente.
O campo de batalha não é entre você e ela. É entre você e as suas reações, entre o seu ego e a sua disciplina, entre as suas emoções passageiras e a sua missão eterna. Se você não consegue se manter inteiro quando ela se afasta, se você desmorona toda vez que ela é fria, se a sua energia inteira muda baseada em se ela sorri ou não responde, então você entregou a arma mais poderosa que você tem, a sua estabilidade interna. Sêneca dizia que o homem mais poderoso é aquele que tem poder sobre si mesmo. Você deve construir uma mente que não é movida pela aprovação dela. Uma mentalidade que não pode ser comprada pela beleza nem quebrada pela rejeição. A maioria dos homens perde não porque não são atraentes fisicamente, não porque não têm valor financeiro. Eles perdem porque não conseguem liderar a si mesmos. Eles entram em pânico quando ela os testa. Eles desistem quando ela fica distante. Eles colapsam quando ela desafia a direção deles. E o que eles não percebem é que muitas vezes ela está fazendo isso inconscientemente para ver se você é real. As mulheres testam por uma razão evolutiva, para descobrir se o homem parado na frente delas é sólido como concreto ou se é apenas uma máscara sustentada por emoções frágeis. Você quer vencê-la? Pare de atuar. Pare de reagir. Pare de viver no piloto automático emocional. Construa a sua consciência como um guerreiro afia a sua espada. Observe seus pensamentos sem obedecer a eles. Ouça suas dúvidas sem se submeter a elas. Quando ela disser algo que desafia o seu ego, faça uma pausa. Respire. Responda como um homem que não precisa provar nada. O silêncio é muitas vezes a resposta mais barulhenta que você pode dar. Quando ela se afastar emocionalmente, não persiga. Mantenha a sua estrutura. Mantenha o seu frame. E deixe que ela volte para a gravidade que você construiu. É isso que ela está observando. Não as suas palavras bonitas, não os seus elogios vazios. Ela está observando para ver se o seu centro pode ser abalado. E você não pode fingir isso. Você ou construiu essa força ou não. Se você quer se tornar esse homem, você começa matando o menino dentro de você que reage. Você para de ceder a cada medo, a cada impulso, a cada emoção que implora para você fazer um movimento desesperado. Você não envia a mensagem com raiva. Você não manda 3 mensagens seguidas quando ela não responde. Você não explica o seu valor quando ela o questiona. Você fica imóvel. A imobilidade é a marca do poder. A reação é a fraqueza disfarçada. Se ela sabe que você vai reagir, ela sabe que pode puxar você como uma marionete em cordas, mas quando você permanece inabalável, quando você senta com o desconforto e permite que ele passe por você como o vento passa pela pedra, é aí que ela se inclina, porque ela está procurando algo raro. Um homem que não se perde, um homem que não foge do desconforto. Um homem que pode encarar a rejeição, o caos, o desafio e ainda caminhar como se nada pudesse abalar o seu caminho. Esse tipo de homem é forjado, não nasce pronto. Você o constrói no silêncio, na repetição, no sofrimento voluntário. Você o constrói cada vez que acorda e vai para a academia, mesmo quando está cansado e a cama está quente. Porque um corpo forte cria uma mente disciplinada. Você o constrói cada vez que medita, respira através das suas reações, escreve os seus pensamentos em um diário e se recusa a deixar que eles o controlem. Você o constrói quando lê filosofia, absorve a verdade e a aplica até que o seu mundo interior esteja tão ordenado que ela possa sentir isso quando você fala. Você o constrói quando adia a gratificação. Quando você senta com a tentação e se afasta sem hesitação. Dominar a sua mente não é apenas sobre estoicismo teórico. É sobre se tornar um homem que é mais difícil de mover do que o mundo ao seu redor. É sobre mostrar a ela, não dizer a ela, que ela não é a sua bússola. Você é. Seus valores são a sua âncora. Sua missão é a sua direção.
e as suas emoções são apenas sinais, não instruções de comando. Aprenda a sentir sem reagir. Aprenda a experimentar sem se apegar. O homem que consegue sentar no meio de uma tempestade e sorrir é o homem que é dono do ambiente. Porque nada é mais magnético para uma mulher ou para qualquer pessoa do que um homem que não pode ser abalado. Não porque ele é arrogante, mas porque ele é centrado, enraizado, claro. Essa clareza a atrai. Essa presença a segura. Essa força faz com que ela se sinta segura o suficiente para ser suave. E tudo começa com você escolhendo a disciplina diária em vez da escravidão emocional. Toda vez que você pula o treino, você enfraquece a sua mente. Toda vez que você evita o desconforto, você alimenta a criança dentro de você que chora por conforto. Mate essa criança de fome. Alimente o guerreiro. Você não está aqui para estar emocionalmente disponível para o caos. Você está aqui para liderar. E a liderança começa dentro. Ela não pode seguir você se você não consegue nem seguir a sua própria palavra. Fale menos, mova-se mais, construa um código de valores e viva por ele implacavelmente. Torne a sua manhã sagrada. Torne as suas palavras poucas e as suas ações barulhentas. Recuse-se a argumentar com quem não quer entender. Recuse-se a defender o óbvio. Recuse-se a reagir a provocações. Você não está aqui para convencê-la de que é um homem de valor. Você está aqui para se tornar um homem que não precisa de convencimento. E quando ela vir isso, quando ela sentir a sua energia permanecer calma enquanto o mundo ao seu redor gira, ela não vai se afastar. Ela vai se aproximar, porque você se tornou o farol na tempestade dela, a presença firme que a lembra do que significa ser liderada. E não com força, mas com clareza. Não com agressão, mas com certeza. É assim que você ganha poder sobre uma mulher e sobre a vida. Não dominando-a, mas estando tão plenamente no controle de si mesmo que ela escolhe seguir a sua liderança. Não porque você pediu, mas porque você mereceu. Domine a sua mente e ela nunca esquecerá a sua presença. A verdadeira força é mostrada em como você age quando ninguém está olhando e ela não está respondendo. Quando você tem a vontade visceral de provar o seu valor e escolhe o silêncio. Quando você é tentado a desistir e escolhe a imobilidade. Quando tudo em você quer ser visto e validado e você caminha invisível, mas inabalável. É aí que você se torna intocável. Ela não precisa de um homem que reaja a ela como um espelho de suas inseguranças. Ela precisa de um homem que possa liderá-la através das tempestades emocionais sem perder o seu próprio equilíbrio. Você se torna esse homem não apenas lendo citações ou assistindo a conteúdo motivacional. Você se torna ele criando rituais que alinham as suas ações com os seus padrões mais elevados. Crie inegociáveis. Treine diariamente. Acorde antes dela. Trabalhe enquanto ela dorme. Lidere a si mesmo tão profundamente que a sua vida se torne um ímã. E quando ela retornar, quando ela vir que a sua imobilidade não quebrou, ela não vai questionar você novamente. Porque uma imobilidade como essa muda toda a dinâmica. Ela não quer ser sua mãe, ela quer ser seu reflexo. E o espelho deve refletir força, ordem e clareza. É a isso que ela responde. Então construa isso silenciosamente, diariamente, permanentemente. Junte-se aos fortes que entendem que a verdadeira batalha é interna. Se você chegou até aqui, você já sabe que não é como a maioria. O terceiro pilar, e talvez o mais crítico, é controlar o frame, a estrutura da realidade. Se você não é dono do frame, você não existe no mundo dela. Você está apenas orbitando-o. Ela não segue um homem que se dobra. Ela não confia naquele que ajusta os seus valores para mantê-la. Ela quer saber se você está de pé sobre algo real, sobre granito sólido, ou se as suas crenças são feitas de areia movediça.
Cada vez que você compromete o que importa para você, apenas para obter a aprovação dela, ela perde uma camada de respeito por você. Não é o que você diz, é onde você cede. Frame não é sobre controle sobre os outros, não confunda as coisas. Frame é sobre o controle sobre a sua direção e a interpretação da realidade. O homem que segura o frame não precisa levantar a voz. As suas ações falam tão claramente que o seu silêncio ecoa. Ela sente a diferença entre um homem que lidera e um homem que negocia a sua integridade para agradar. Ela pode não articular isso em palavras, mas ela sente na medula. Ela nota quando você para de apontar o desrespeito. Ela observa quando você tolera o que uma vez disse ser inaceitável. Ela arquiva isso, não porque ela é uma estrategista maligna, mas porque biologicamente ela precisa se sentir segura, e segurança nasce da certeza. E a certeza vem da sua vontade de caminhar sozinho quando o seu caminho exige isso. Frame não é arrogância, é consciência. É a disciplina de manter a sua linha diante do fogo emocional. Quando ela te testa com atitudes, distância ou provocação, ela está fazendo uma pergunta sem palavras. Você ainda é quem disse que era? No momento em que você começa a mudar a sua energia para evitar o conflito, você perde. No momento em que você se explica demais, racionaliza o mau comportamento ou justifica a traição dos seus próprios princípios, você acabou. Você não pode inspirar respeito a partir de uma posição de desculpas quando você não fez nada de errado. Se você não traiu os seus valores, então você não deve explicação alguma. Construir o frame significa que você entende os seus valores profundamente e eles não estão à venda, nem mesmo para a mulher que você ama. Você não explica os seus limites. Você os impõe. Você não implora para ela entender o seu valor. Você vive nele tão plenamente que ele se torna autoevidente. Ela não se apaixona pela sua flexibilidade, ela se apaixona pelo seu enraizamento. O homem que consegue dizer não com energia calma muda tudo. Isso a choca porque poucos homens hoje em dia conseguem dizer não sem ficarem com raiva ou inseguros. Mas quando você diz isso com clareza e confiança, ela se inclina. O frame é saber que você é o selecionador, não o candidato. Que ela está entrando na sua realidade, e não o contrário. A sua vida é o centro de gravidade, e se você a diluir com acomodação excessiva, você se torna esquecível. Segurar o frame é saber o que você quer e nunca trair isso. Se você diz que não tolera atrasos, não aceite. Se você diz que a traição é inegociável, não negocie. Se você diz que a sua missão vem em primeiro lugar, então não a troque por conveniência momentânea. Ela testará o frame não porque quer ir embora, mas porque quer acreditar que ele é real. E cada vez que você o segura, o respeito dela por você aumenta. Mas se você dobrar uma única vez, você começa a morrer aos olhos dela. O frame é construído não através da dominância agressiva, mas através da direção clara. Você deve estar tão certo sobre para onde está indo na vida que ela ou se junta a esse caminho ou assiste você caminhá-lo sem ela. Você não está aqui para se adaptar ao caos dela. Você está aqui para convidá-la para a sua ordem. E se ela não puder se juntar, você a libera, não com ressentimento, mas com paz estoica. Porque o homem que conhece o seu caminho sabe que nem todos estão destinados a percorrê-lo com ele. Você deve auditar a sua vida como um rei audita a sua corte. Quem acrescenta ao seu império? Quem o drena? Quem respeita o trono e quem o mina pelas costas? Você não implora para as pessoas ficarem. Você constrói tão poderosamente que a ausência delas é perda delas, não sua. Este é o frame. Você não dobra o seu mundo para ser gostado. Você constrói o seu mundo tão poderosamente que apenas os alinhados permanecem. E quando ela vê isso, quando ela sente que você não é movido pelas ameaças dela de ir embora, pela manipulação ou pela frieza, é aí que ela suaviza.
É aí que ela segue. É aí que ela se rende à presença de um homem que não pode ser dobrado pela emoção ou seduzido pelo conforto. Isso não é frieza, é força. E é a força que permite que ela descanse, porque a verdade é que ela não quer liderar a dinâmica. Ela quer sentir a sua clareza, confiar na sua estabilidade, apoiar-se na sua presença inabalável. Mas essa confiança é conquistada. E começa no momento em que você decide que o seu frame, os seus valores, a sua visão e a sua missão vêm antes dos humores dela. Ame-a absolutamente, mas nunca acima dos princípios que definem a sua vida. Porque no momento em que você a coloca acima do seu propósito, ela perde a bússola que estava procurando seguir. Você lidera permanecendo inabalável. E essa liderança não é barulhenta. É vivida no seu tom, no seu tempo, na sua verdade. E quando você vive isso plenamente, a única decisão dela se torna ela se alinha ou ela sai. E de qualquer forma, você permanece enraizado. Isso é frame. Isso é poder. O quarto e último pilar é liderar sem perseguir. O homem que lidera não corre atrás. Ele constrói um mundo no qual ela quer entrar. Liderança não está na perseguição, está na presença. Ela não segue o homem que tenta convencê-la, que se explica infinitamente ou que a inunda com presentes na esperança de que ela fique. Ela segue o homem que caminha com tal direção inabalável que os instintos dela dizem para se alinhar ou ser deixada para trás. Quando você persegue, você dá a ela o roteiro. Você pede a ela para dirigir, para decidir, para liderar. E ela ressente isso, mesmo que não entenda o porquê. Perseguir não é nobre, é uma confissão de falta. Diz que eu não acredito no meu valor, então preciso da sua validação para me sentir inteiro. Mas o que acontece quando você volta essa validação para dentro? Quando você para de correr em direção a ela e começa a correr em direção à sua grandeza. É aí que ela vê você. Porque a verdadeira atração começa onde o desespero termina. Ela não precisa ser sobrecarregada pela sua carência. Ela precisa ser inspirada pela sua ambição. E a inspiração vem do movimento. Construa a sua vida tão poderosamente que a sua presença sozinha pareça gravidade. O tipo de homem que não é barulhento sobre o seu poder, mas você o sente na maneira como ele entra em uma sala, na maneira como ele fala sem precisar de aprovação, na maneira como ele prioriza o propósito sobre a atenção. A sua disciplina é o seu ímã, o seu silêncio é o seu encanto, o seu caminho é a sua oferta. Se ela não consegue ver isso, ela não está pronta, e você não diminui a velocidade para os que não estão prontos. Você continua construindo. Você foca em se tornar mais perigoso, mais enraizado, mais capaz. Você persegue a maestria, não mulheres. Você refina o seu ofício até ser pago apenas para pensar. Você molda o seu corpo até que seja um templo de controle e força. Você constrói a sua rede de contatos para que o seu nome abra portas que ela nem sabe que existem. E através de tudo isso, você permanece gentil, mas desapegado, amoroso, mas imovível. Você não persegue porque o que é destinado a estar alinhado nunca exigirá que você abandone a si mesmo. Ela deve ver que o seu tempo é conquistado, não devido, que a sua energia não é gratuita, é sagrada, que você não está aqui para entreter, mas para evoluir. E se ela for a mulher certa, ela se sentirá segura nisso, porque o homem que lidera sem perseguir cria um ambiente de confiança. Ele é tão enraizado no amor próprio que o seu amor não implora, ele convida, e esse convite é poderoso. Ela sabe que é raro, ela sabe que não pode manipulá-lo, ela sabe que tem que estar à altura dele, e é exatamente isso que evoca o respeito dela.
Não o homem que envia parágrafos de texto, não o homem que explica cada movimento, mas o homem que se move em silêncio, sabendo que o seu caminho fala mais alto do que qualquer palavra jamais poderia. Você se torna ele, removendo cada comportamento que grita, por favor, me escolha, e substituindo-o por uma vida tão gratificante que, mesmo se ela fosse embora hoje, nada desmoronaria. Você lidera sem perseguir, tornando-se o homem que não precisa de nada, mas agrega valor a tudo, o homem que traz paz, não caos, ordem, não confusão, direção, não atraso. E esse nível de presença não pode ser falsificado, é forjado. Forjado nas manhãs em que ninguém está olhando, nas repetições na academia, quando ninguém está contando, na autorreflexão, quando ninguém está ouvindo. Você lidera sem perseguir, tornando-se tão focado em quem você está se tornando que esquece de perguntar se ela está assistindo, porque no fundo ela sempre está. Ela está observando como você responde à distância dela, como você age quando a atenção diminui, como você se move quando está sozinho. É aí que a sua verdadeira liderança é provada. E quando você prova isso, quando você mostra que o seu valor nunca esteve na perseguição, mas na presença, você verá a mudança, a energia dela mudará, o tom dela suavizará, ela iniciará mais, ela se inclinará, não porque você correu atrás, mas porque você liderou. E nesse espaço, nessa inversão de energia, você finalmente recupera o seu trono. Não acima dela, mas à frente dela, onde você sempre deveria estar. Você nunca nasceu para perseguir a aprovação. Você nunca foi construído para implorar por amor, validação ou permissão. Você não está aqui para encolher para caber no mundo. Você está aqui para moldá-lo. Você está aqui para dominar o seu espaço sem levantar a voz, para entrar em cada sala com clareza nos olhos e paz no coração. No momento em que você para de procurar ser gostado e começa a se construir em um homem que é respeitado em silêncio, a sua vida muda. As mulheres sentem isso. As oportunidades sentem isso. O mundo se curva ao homem que não se curva para ninguém. Você não precisa ser perfeito. Você precisa estar progredindo todos os dias. Você precisa parar de esperar que alguém veja o seu valor e começar a se tornar o homem que nunca precisa falar sobre o seu valor, porque ele transparece em tudo o que faz. A sua liderança começa quando as suas desculpas morrem. A sua confiança começa quando você começa a fazer as coisas que o assustam. O seu poder começa no segundo em que você decide nunca mais dobrar os seus valores. Você não está perdido, você não está quebrado, você está apenas soterrado sob camadas de conforto, distração e medo. E é hora de queimar tudo isso, de se erguer das cinzas, de se tornar irreconhecível. Não apenas por ela, não apenas para impressionar o mundo, mas por você. Pelo homem que você vê quando ninguém está olhando. Pela versão de você que nunca se contentaria, nunca imploraria, nunca pediria desculpas por caminhar na estrada que ninguém mais ousa caminhar. Esta é a sua vida, a sua história, e é hora de você escrevê-la como se realmente a quisesse viver. Se isso falou com algo profundo dentro de você, se algo na sua alma acordou enquanto ouvia isso, não deixe esse fogo esfriar. Junte-se aos fortes. Inscreva-se no canal agora. Não apenas para ajudar o algoritmo, mas porque quando você apoia esta missão, você ajuda a tornar essas verdades acessíveis ao homem que ainda está em silêncio, ainda perdido, ainda perseguindo aprovação em um mundo que esqueceu o que a força parece. Compartilhe isso com um irmão que precisa ouvir. Deixe um comentário abaixo que diga: eu estou me construindo, para que eu saiba que você não está aqui para entretenimento. Você está aqui para se tornar a melhor versão de si mesmo.